Oi pessoal, esse é um vídeo bastante esperado que várias pessoas já me pediram para detalhar sobre a análise de fundos imobiliários. Então basicamente, o que é um fundo imobiliário? Ou vamos pensar de uma forma mais ampla, o que é qualquer tipo de fundo? Quando a gente fala em fundo, a gente sempre tem que pensar que é um grupo de pessoas, então tem ali uma quantidade grande de pessoas que colocam dinheiro ali, colocam seus recursos ali, e existe a figura do gestor. Então a gente já falou aqui várias vezes, por exemplo, sobre fundos multimercado. O que são fundos multimercado? Várias pessoas juntam o seu dinheiro ali, entregam esse dinheiro na mão do gestor, e o gestor vai tomar decisão para essas pessoas, se é melhor investir em ações, se é melhor investir em renda fixa, se é melhor investir em dólar, se é melhor investir em juros. E dentro dos fundos de investimentos, a gente tem os fundos de investimentos imobiliários, ou simplesmente fundos imobiliários ou FIIs. Então, da mesma forma, um grupo de pessoas vai e aporta seus recursos, coloca o dinheiro lá para o gestor tomar conta. Só que nesse caso, as decisões de investimento do gestor têm que ser vinculadas ao mercado imobiliário. Então existem basicamente três formas principais aí do gestor atuar no mercado imobiliário. Ele pode realmente adquirir imóveis, então imóveis físicos, ele pode comprar imóveis e colocar inquilinos naqueles imóveis ali com a intenção realmente de receber aluguéis por aqueles imóveis e distribuir ali esses aluguéis para os cotistas do fundo. Ou ele pode investir também em títulos e valores imobiliários, que basicamente são dívidas do setor imobiliário. Ou uma terceira opção, que é uma opção bastante comum também, são os fundos de fundos. Então, na verdade, você contrata um gestor de um fundo imobiliário e esse gestor vai investir em outros fundos imobiliários para você. Então, eu quero passar para a apresentação aqui para vocês, para a gente discutir um pouquinho sobre os fundos imobiliários de tijolo, que é o grande foco desse vídeo aqui, é a primeira análise que eu quero ensinar para vocês. Então, só para uma figurinha aqui para ficar bem claro, então a gente tem um grupo de pessoas aqui que investiu, no caso aqui eu coloquei uma foto do Boulevard Shopping aqui em Belo Horizonte, porque ele é um imóvel que é de um fundo imobiliário. Todos os inquilinos que estão alugando esse imóvel aqui pagam os aluguéis para o fundo imobiliário e o fundo imobiliário aí vem e distribui esses aluguéis para os cotistas dele. Falando um pouco agora dos sites, então eu vou falar para vocês aqui várias informações que eu considero quando eu vou fazer a análise de um fundo imobiliário, e essas informações vocês conseguem de forma gratuita em vários sites. Eu estou muito acostumado com esse primeiro site aqui, é o site que eu mais acesso, realmente que eu mais utilizo quando eu vou fazer a análise de um fundo imobiliário, que é o Funds Explorer. Esse vídeo que eu estou apresentando para vocês agora é um vídeo que vai ser um pouco mais teórico, eu vou mostrar realmente os indicadores que eu considero, e no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo mais prático, que eu vou abrir o site, eu vou abrir o Funds Explorer e mostrar fundos que atendem e fundos que não atendem aos meus critérios. Então, passando agora realmente aqui para a parte da análise, quais são os indicadores que eu olho para analisar um fundo imobiliário? Pode realmente dar a impressão que é muita coisa inicialmente, então quando vocês batem o olho nessa lista aqui, parece uma lista muito grande, mas não é difícil você se acostumar, você já vai saber certinho onde você vai pegar cada informação dessa no site e a análise vai ficar bem rápida e bem fácil. Aqui eu deixei os principais indicadores que eu considero e aqui embaixo eu deixei alguns indicadores que eu quero comentar com vocês, que são indicadores aí que eu não dou tanta importância assim, eu não considero tão relevantes assim para o caso de análise de fundos de tijolo. Então vamos lá, eu vou falar cada um desses indicadores aqui e logo depois eu vou falar o que eu considero para cada um deles. Que eu começo analisando o público-alvo. Então por que você tem que olhar o público-alvo? Apesar de ser raro, hoje pouquíssimos fundos hoje restringem isso, existem alguns fundos que são só para investidores qualificados. Então é alguma coisa aí realmente soa um pouco estranho, porque a partir do momento que você abre sua conta numa corretora, você já pode operar ativos muito arriscados, como opções, mas é estranho, porque fundos imobiliários são considerados aí talvez um dos investimentos mais tranquilos para se começar dentro da renda variável. Claro, tem que lembrar que fundo imobiliário é renda variável, então você vai ter oscilações no valor da cota, você vai ter oscilações aí na distribuição dos dividendos, que são os aluguéis que a gente recebe, mas eles são mais estáveis. Mas mesmo assim, existem alguns fundos que restringem só a investidores qualificados, que são investidores que têm aí mais de R$1 milhão investidos. Para a grande maioria das pessoas que não tem R$1 milhão investido, o que você tem que procurar? Você vai ter que procurar fundos imobiliários para investidores em geral, com relação à duração e mandato. Então existem alguns fundos imobiliários que são fundos imobiliários com duração específica, então eles são criados com um objetivo específico. É muito comum isso aí nos fundos que são chamados fundos de desenvolvimento, que são até fundos que eu não gosto muito, não recomendo muito, porque são mais arriscados. O que são esses fundos de desenvolvimento? Eles basicamente podem comprar um terreno, eles compram um terreno, constroem um prédio com a intenção de vender ele.
Então eles têm uma duração determinada. Qual que é o prazo de duração dele? É o período entre a compra do terreno, a construção e a venda. Eles têm um mandato normalmente como venda. O que a gente procura no fundo imobiliário de tijolo quando a gente quer receber os aluguéis? A gente procura um fundo com duração indeterminada, então é um fundo que vai ficar aí para o resto da vida, vai existir, digamos assim, para o resto da vida. E o mandato dele, que é a intenção do fundo, é conseguir renda, ou seja, é alugar aqueles imóveis que ele tem para conseguir renda. Então, no caso de duração e mandato, sempre procurem, para quem está iniciando principalmente, duração indeterminado e o mandato renda. O segmento, aqui vem realmente uma primeira grande escolha que você vai ter que fazer quando for começar a investir em fundos imobiliários. O segmento define onde que o fundo imobiliário investe. Basicamente, a gente pode ter fundos imobiliários que investem em galpões logísticos, que são galpões na beira da estrada que grandes empresas de e-commerce aí usam para sua rede de logística. Então, quando você faz uma compra aí, por exemplo, numa Americanas, não sai daquela Americanas que está perto da sua casa, sai de uma Americanas, de um galpão alugado pela Americanas aí na beira de uma rodovia. Então, é muito comum hoje, e é o setor talvez que esteja mais crescendo dentro dos fundos imobiliários, que são os fundos imobiliários de galpões logísticos, justamente aí acompanhando esse crescimento do e-commerce. Existem fundos de galpões industriais também, então basicamente são empresas que alugam esses galpões para se instalar lá dentro, para fazer sua produção dos seus produtos dentro daqueles galpões. São muito comuns também os fundos de lajes corporativas, que são escritórios. Então, quando você vê um prédio comercial aí, ele é chamado dentro dos fundos imobiliários de lajes corporativas. Um outro setor que é muito famoso aí dentro dos fundos de tijolo é o setor de shoppings. É um setor assim que eu não gosto tanto, porque eu vejo os shoppings aí contrapondo esse crescimento aí do e-commerce, uma tendência a uma redução em utilização de shoppings. Pode ser realmente que os shoppings se tornem áreas de lazer, deixem de ser grandes centros de compras para ser só centro de exposição de loja. Então você vai no shopping ali basicamente só para ver um produto. Você vai, por exemplo, numa loja da Apple para pegar um iPhone na mão para sentir ele, para mexer um pouco nele. Mas realmente você vai voltar para casa, vai procurar qual empresa ali está oferecendo aquele produto mais barato e comprar por ela, seja qualquer uma das grandes empresas aí de e-commerce. Então basicamente aí existe essa opção também de setor de shopping. Alguns setores que eu não gosto, eu até vou colocar eles para vocês aqui. Setor bancário, então com o grande crescimento aí dos bancos digitais, o que a gente está mais percebendo nas ruas é fechamento de agências bancárias, e existem muitos fundos imobiliários de tijolo que são focados em agências bancárias. Então é um outro setor que eu não vejo mais como promissor, porque basicamente aí a gente só está vendo agências fechando, a gente não vê nenhum grande banco, de um grande banco como Itaú, Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, eles não estão abrindo agências, na verdade eles estão fechando agências. Outros dois setores também que existem, mas que eu também não costumo investir, é o setor de hospitais e o setor de educação. Então, só resumindo o que a gente falou aqui agora, então principalmente temos fundos de logística, os industriais, esses dois aqui são de galpões, né? Galpões logísticos e galpões industriais, shoppings e lajes corporativas. Eu evito os bancários, hospitais e educacionais. E tem alguns outros setores aqui, alguns poucos fundos, existe até fundo de cemitério, que praticamente eu nem considero como uma opção. Com relação ao patrimônio líquido, o que é o patrimônio líquido? É o total que vale os imóveis daquele fundo. Tem fundos que são donos de um imóvel, tem fundos que são donos de 2, 10, 20 imóveis. Basicamente é o somatório do valor daqueles imóveis. Eu recomendo vocês a investirem, pelo menos no começo, em fundos que tenham patrimônio líquido pelo menos de 500 milhões de reais. Pode parecer alto para quem está começando a investir aí, mas dentro dos fundos imobiliários na bolsa deve ter mais ou menos 250 fundos imobiliários na bolsa, mais de 70 estão aí acima de 500 milhões de reais. Então vocês têm várias opções aí para investir. Com relação à liquidez, aqui nos fundos imobiliários é um pouco diferente da análise de ações. Quando a gente vai fazer análise de ações, a gente procura ali liquidez de R$1 milhão em negociações por dia. No caso dos fundos imobiliários, esse número é tratado em negociações mesmo e não em valores. Eu recomendo vocês procurarem fundos que tenham liquidez de pelo menos 5.000 negociações por dia. Existe uma correlação muito forte entre o patrimônio líquido e a liquidez. Os grandes fundos costumam ser muito negociados, então se o patrimônio líquido for maior que 500 milhões de reais, normalmente a liquidez é maior do que 5.000 negócios por dia. Aqui a quantidade de imóveis é um ponto muito importante, é um ponto que vocês têm que se atentar. Evitem fundos imobiliários com um só imóvel. Então existem fundos aí que têm dezenas de imóveis
eu não vejo justificativa para você se apegar a um fundo que tenha um imóvel só. Por quê? Porque é um risco muito grande. Qualquer coisa que acontecer com aquele imóvel, o fundo fica sem renda. Então eu recomendo a vocês procurarem sempre fundos que tenham mais de um imóvel, e quanto mais melhor. Então eu coloquei justamente isso aqui. Então quantidade de imóveis, no mínimo 2 imóveis, mas quanto mais melhor. E a localização dos imóveis, vocês vão ver que os fundos imobiliários quase todos têm imóveis em São Paulo e é realmente a região que você deve procurar. E dentro de São Paulo também vocês têm que olhar onde que está localizado esse imóvel dentro da cidade. Então vamos pegar lajes corporativas, por exemplo. Você vai procurar mais imóveis aí que estão localizados perto da Avenida Paulista, perto da Faria Lima, e evitar realmente imóveis aí, fundos que tenham imóveis que sejam fora dessa zona mais comercial. E a mesma coisa para shoppings. Shoppings também tem que estar onde as pessoas estão. Então, onde tem maior circulação de pessoas é o lugar ideal para os shoppings. Se for o caso de galpões, principalmente galpões logísticos aí, eles devem estar próximos a grandes rodovias para conseguir escoar a produção ali de forma mais fácil. Então é muito comum aí os fundos logísticos terem imóveis na estrada ali, aqui entre Minas e São Paulo. Então muitas vezes na beira da Dutra, muitas vezes na beira da Fernão Dias, então de estradas importantes, de rodovias importantes. Então, só resumindo isso aqui, a localização dos imóveis, eles têm que ser bem localizados dentro de grandes centros urbanos, principalmente aí dentro de São Paulo. Também tem alguns fundos que têm imóveis no Rio de Janeiro, vocês vão encontrar fundos que têm imóveis aqui em BH e em todas as capitais do Brasil, mas realmente o forte dos fundos imobiliários está em São Paulo, ou próximos a grandes rodovias, no caso de galpões. A quantidade de inquilinos, aqui também serve a mesma regra da quantidade de imóveis, quanto mais melhor. Então vocês têm fundos aí que tem 50 inquilinos, 100 inquilinos, não tem por que vocês ficarem se apegando, procurando, estudando fundos imobiliários que têm um só inquilino. Existem alguns casos na bolsa aí de fundos que tinham bons contratos, então tinham contratos com empresas boas, só um imóvel com só um inquilino, e esse contrato se encerrou e o fundo imobiliário fica aí 2, 3 anos sem conseguir alugar aquele imóvel para um outro inquilino. Então evitem isso, evitem pegar fundos imobiliários realmente que tenham só um inquilino. Então, resumindo, quantidade de inquilinos, quanto mais melhor. Procurem aí fundos que tenham uma grande quantidade de imóveis e uma grande quantidade de inquilinos. Nunca invistam em um fundo que tenha um inquilino só. Agora, com relação ao tipo e duração de contratos, isso aqui é uma coisa que é importante a gente falar. Eu vou até abrir um outro slide para a gente discutir um pouco mais sobre isso, porque existem 2 tipos de contratos dentro dos fundos imobiliários de tijolo, que são os contratos típicos e os contratos atípicos. Então aqui, os contratos típicos são muito semelhantes aos contratos que a gente faz quando vai alugar um imóvel, quando a gente vai alugar uma casa, um apartamento aí. São contratos que têm duração normalmente de 5 anos, no caso dos fundos imobiliários. Normalmente quando a gente vai alugar aí um imóvel, a gente faz um contrato de 30 meses, 2 anos e meio. No caso dos fundos imobiliários é comum um contrato de 5 anos. E como é que funciona? É feito esse contrato, tem um índice de reajuste, então eles determinam o valor do aluguel e o reajuste anual. Então do primeiro para o segundo ano é aplicado o reajuste, do segundo para o terceiro ano é aplicado um reajuste. E aí no terceiro ano do contrato é muito comum o fundo sentar com o inquilino e eles negociarem um reajuste desse contrato em relação ao preço de mercado. Então pode ser que aconteça dos imóveis na região terem aumentado muito mais o aluguel e o fundo passar a exigir ali do inquilino um aumento do aluguel. E pode ser que aconteça o contrário também. A cotação dos imóveis na região caia, o preço do aluguel caia, fica com muita vacância e os valores realmente de aluguel reduzam, e o inquilino exigir a redução do valor do aluguel aí do fundo imobiliário. Então isso é uma coisa bem comum, essa tratativa aí no terceiro ano de contrato. No final do contrato, no final dos 5 anos, existe aí uma nova conversa entre o fundo e o inquilino para ver se eles fazem um novo contrato ou realmente se o inquilino vai sair aí daquele imóvel. Então, falando agora dos contratos atípicos, eles são contratos aí de longo ou longuíssimo prazo. É comum ver até contratos acima de 20 anos. Como é que ele funciona? Basicamente, eles fazem um contrato com um índice de reajuste anual e não existe essa obrigatoriedade aí do fundo sentar com o inquilino para eles ficarem discutindo o valor do aluguel ao longo desse contrato. Então, basicamente, aí acaba que os 2 lados assumem o risco. Como assim? Imagine que o fundo alugue esse imóvel a um preço de mercado e comece a reajustar pelo índice de inflação. Esse índice, esse reajuste vai passando a ser muito maior do que os valores dos aluguéis em volta. O inquilino acaba tendo que pagar um aluguel muito caro para o fundo. Isso aí é positivo para quem é cotista. Então, se a gente der sorte de comprar um fundo imobiliário que tem esse tipo de contrato aí, que realmente o reajuste provoque aí um pagamento de um aluguel mais caro,
É interessante porque o fundo tem garantido aí por 20 anos, por exemplo, um pagamento alto de aluguel. Só que pode acontecer o contrário também. Os imóveis da região onde está o fundo ali se valorizarem mais rápido do que o aumento do aluguel do fundo. Então, basicamente, o inquilino começa a pagar um aluguel mais barato do que pagaria alugando em qualquer outro imóvel da região. E aqui vem um diferencial que é muito interessante. Você pode estar pensando, Breno, se ficar muito fora do preço do mercado, é só o inquilino sair. Só que aqui tá, a multa para rescisão, até deixei isso aqui escrito para vocês, costuma ser todo o valor devido até o final do contrato. Então é bem raro um fundo imobiliário, um inquilino de um fundo imobiliário com um contrato atípico, rescindir o contrato. Normalmente eles fazem o contrato e vão até o final. Então existe esse risco aí, mas é interessante você ter uma renda garantida aí por 10, 15, 20 anos, mas pode ser que ao longo desse tempo o fundo receba um aluguel maior do que o preço de mercado, mas pode ser que aconteça também dele receber um aluguel menor aí do que o preço do mercado. E o que eu recomendo para vocês? Que vocês tenham na sua carteira fundos imobiliários que tenham ambos os contratos, típicos e atípicos. E o interessante aqui é você sempre fazer uma análise dentro do relatório do fundo imobiliário que a duração desses contratos, aí, o término desses contratos estejam longe do fim. Então, se você for pegar um contrato típico aí de 5 anos, procure fundos que estão com contratos para vencer entre 4 anos, 3 anos. Evitem fundos que estão com o contrato para vencer naquele ano, porque com certeza vai ter que haver uma renegociação desse contrato entre o inquilino e o fundo e pode sair qualquer coisa daí, inclusive pode realmente o inquilino pegar e não aceitar e sair. Então evitem aí fundos que estejam com muitos contratos para vencer em um período muito curto. Agora passando para o Dividend Yield, que é basicamente o indicador que é considerado por muitas pessoas o mais importante dos fundos imobiliários, e realmente é. Basicamente o que o Dividend Yield te mostra? Quanto você deve receber, então mais ou menos quanto você deve receber por ano de dividendos, ou seja, de pagamento dos seus aluguéis aí em relação às suas cotas. Imagine aí que tem um fundo cotado a R$100 e ele te paga R$6 por ano de dividendos, ele é um fundo que tem um dividend yield aí de 6% ao ano. Se for um fundo que também está cotado aí a R$100 para a gente fazer conta redonda e paga R$5,50 por ano em dividendos, ele é um fundo que tem um dividend yield de 12 meses, então por isso eu coloquei o 12M aqui, de 5,5%. Então o que eu recomendo com relação ao dividend yield? O que vocês têm que ter na cabeça? O dividend yield dos fundos imobiliários ele é muito vinculado ao Tesouro IPCA+. Então só relembrando que rapidinho, Tesouro IPCA+, é quando você empresta dinheiro para o governo recebendo a inflação mais uma taxa fixa. O dividend yield tem que ser maior do que a taxa fixa do Tesouro IPCA+, porque anualmente os imóveis do fundo são reajustados aí, normalmente pela inflação. Então existe um crescimento normal dos preços dos imóveis, normalmente eles são vinculados à inflação, eles crescem mais ou menos junto com a inflação. E o que você recebe aí como dividendo, como aluguéis, é o que ultrapassa isso. Então os imóveis vão aí valorizar em IPCA, isso aí tende a levar a uma valorização da cota do fundo. Então no longo prazo a cota do fundo de tijolo tende a crescer com IPCA, mas ao longo de todo esse período você vai receber aí os seus dividendos. Então seria IPCA nos imóveis mais o que você recebeu nos dividendos. E como é que é o Tesouro IPCA? Você recebe também o IPCA mais uma parcela fixa. O importante aqui é que o dividendo seja acima dessa parcela fixa do Tesouro IPCA+. Por quê? Porque o fundo imobiliário é um investimento em renda variável, é um investimento mais arriscado. Não faz sentido você colocar o seu dinheiro num investimento mais arriscado para receber um retorno menor do que o Tesouro IPCA+, que é considerado basicamente um dos investimentos mais seguros do país. Então sempre comparem o dividend yield aí dos últimos 12 meses ou peguem ele em períodos maiores, até 36 meses, com a rentabilidade do Tesouro IPCA+. Analise o dividend yield com a parcela fixa aqui do Tesouro IPCA+. Com relação à estabilidade dos dividendos, vocês nunca vão encontrar fundos aí que pagam uma linha reta de dividendos. Então todo mês aí paga 60 centavos de dividendos, 70 centavos de dividendo. Tem um sobe e desce. Então, o importante é que seja alguma coisa estável, tenha subidas e descidas mais estáveis, sem muitos picos, sem muitos fundos, sem muitos períodos sem pagamento e com pagamentos baixos de dividendos. Procurem mais ou menos aí fundos que tenham um pagamento mais ou menos regular de dividendos. Então basicamente aqui, a estabilidade são pagamentos históricos estáveis ou com oscilações regulares. Com relação à vacância agora, o que é vacância? Vacância é quanto do fundo imobiliário está desocupado, não está alugado por ninguém. Então vou mostrar para vocês depois no site lá. Você tem um fundo imobiliário ali que ele está com vacância de 20%. O que isso quer dizer?
que de 100% dos imóveis do fundo, 80% está alugado e 20% está desocupado. O fundo está tentando alugar aí esses imóveis para alguém. E aqui que vem uma coisa interessante, que eu tenho uma visão um pouco diferente da maioria das pessoas com relação à vacância. Eu não enxergo a vacância como algo muito ruim. Porque na verdade, quando você compra um fundo imobiliário, você vai analisar o dividend yield ali, você está analisando com aquela vacância. Então se é um fundo aí, vamos supor, um fundo que você pague R$100 e ele está distribuindo R$6 por ano aí de dividendos e tem uma vacância de 20%, quer dizer, é um fundo que está te pagando um dividend yield de 6% ao ano, que é um dividend yield bem interessante, e ele tem a possibilidade de aumentar esse dividend yield, porque ele está conseguindo manter esse dividendo. Então o dividendo é sempre em relação à cota, né? A quantidade de dividendos que está te pagando no ano em relação ao valor da cota. Então naquela situação ele está te conseguindo pagar R$6, por exemplo, ao ano de dividendos com uma vacância de 20%, por exemplo. Então, imaginando que esse fundo consiga alugar todos os imóveis que ele tenha, a tendência é o quê? A tendência é você ter um aumento aí dos dividendos para 7,20. E com isso, para manter uma estabilidade do dividend yield, é normal aí que a cota suba. Então, deve subir aí também 20%. Se você alugou 20% da área do fundo, vai aumentar aí em 20% os dividendos e a cota do fundo tende a aumentar 20% para manter o equilíbrio aí de pagamento de 6%. Só que você pagando aí, por exemplo, R$100 na cota e essa cota subindo para 120, você teve uma valorização na cota, sua cota está valendo mais e você está recebendo dividendo em cima daquele valor que você pagou. Então você está recebendo aí, por exemplo, R$7,20 em cima de R$100. Então o dividendo para você aumentou para 7,2% ao ano. Quem for comprar a cota no mercado naquele momento pagando 120, vai receber aí 6% ao ano. Mas para você, em relação ao preço que você pagou, o seu dividendo está mais alto. Então, basicamente, eu não vejo a vacância como algo totalmente ruim. Se em relação à cotação atual do fundo, o dividendo estiver interessante, tiver um dividendo bom, eu vejo até como positivo, porque dentro da atual situação, o fundo está conseguindo fazer um bom trabalho de pagar um dividendo bom. Se ele conseguir alugar aquela área que está vaga, esse dividendo tende a aumentar e tende a ter uma valorização da cota aí. Então, eu deixei aqui para vocês, sempre a vacância é importante vocês analisarem junto com os dividendos. Agora, com relação à inadimplência, esse aqui é um outro fator que vocês conseguem encontrar dentro do relatório da empresa. Basicamente é onde vocês vão encontrar aqui a quantidade de inquilinos também e o tipo de duração de contratos. A inadimplência vocês conseguem achar dentro do relatório. É normal o gestor escrever um parágrafo aí falando sobre como está a inadimplência do fundo. Se vocês começarem a perceber empresas inadimplentes, inquilinos inadimplentes dentro do fundo, isso é um sinal muito ruim, porque normalmente quando a empresa está inadimplente, ela não paga o seu aluguel, quer dizer que ela não está muito bem. Então pode ser que venha uma empresa que venha rescindir um contrato, que venha sair, que venha até, num caso extremo, venha a entrar em falência. Então eu evito fundos aí que estejam tendo muito problema com inadimplência. Alguma inadimplência, pouco, um inquilino ou outro, é comum ter, mas evitem fundos aí que tenham muito problema com inadimplência, problemas muito recorrentes com isso. Então, só resumindo, eu deixei para vocês aqui que inadimplência é um risco, então tomem cuidado com relação a muitos inadimplentes. E o relatório, eu deixei aqui o relatório como último, porque ele é uma análise mais subjetiva. O que eu gosto? Abrir um fundo imobiliário, você abrir o relatório ali e ter um relatório publicado mensalmente, um relatório claro, um relatório objetivo, que o fundo não tenta esconder as coisas de você, que o gestor não tenta esconder as coisas de você. Então você pega o relatório ali, começa a ler, ele fala, esse mês a gente conseguiu alugar uma área, esse mês a gente perdeu o aluguel de uma outra área, o inquilino saiu, a gente está com problema de inadimplência. Então tem que ter informações claras e objetivas. Já aconteceu de pessoas perguntarem para mim, Breno, o que você acha de tal fundo? Eu fui tentar estudar ele, mas não encontrei o relatório. E existem fundos que sequer publicam relatórios, então vocês têm que ter na cabeça que na verdade o gestor está trabalhando para vocês. E o relatório é a comunicação que você tem entre você e o gestor, é o que ele está te informando. Então se um fundo não se preocupa nem em comunicar aos cotistas o que ele está fazendo, para mim já acaba a análise aí, eu já realmente não continuo a análise, porque se eu não consigo saber o que o gestor está fazendo, como que o fundo está indo, como é que eu vou continuar fazendo a análise desse fundo? Então é subjetivo, mas realmente eu gosto de fundos que tenham relatórios bons, relatórios claros e relatórios objetivos. Então, isso é o que eu deixei de informação para vocês. E só para a gente encerrar aqui, os indicadores que eu realmente não dou muita atenção, o dividend yield seria o dividendo do último mês. Então esse aqui, o dividend yield de 12 meses que eu falei para vocês aqui, é diferente do dividend yield do último mês. É bastante comum as pessoas me perguntarem, Breno, esse mês o fundo pagou
2% de dividendos. Isso é uma coisa incomum, isso é uma coisa que se você abrir o relatório aí, vocês vão ver que aconteceu às vezes do fundo vender um imóvel e está distribuindo o dinheiro daquele imóvel para os cotistas, ou ter recebido algum valor de inadimplência recebido todo de uma vez de um inquilino. Isso é algo que tende a ser não recorrente. Então, basicamente, eu nunca olho o dividendo do último mês. Eu sempre olho aí como é que está o histórico de dividendos daquele fundo, porque o dividendo de um mês só pode estar distorcido e atrapalhar a sua análise. Com relação à taxa de administração e taxa de performance, isso aqui é quanto que o gestor cobra para gerir o fundo. Então, basicamente, a gente está contratando o gestor, a gente está pagando o gestor. Por que eu não me preocupo com isso? Porque o dividendo que a gente recebe, as análises que a gente faz com relação ao dividend yield, já são descontadas de taxa de administração e performance. Então, se a gente olhar um fundo aí que está pagando dividendo interessante, eu não me importo com a taxa de administração e performance, porque realmente o gestor está fazendo um bom trabalho e esse valor que a gente está analisando aqui no dividend yield já é um valor líquido. E de forma semelhante também, eu não dou muita atenção no caso de fundos imobiliários de tijolo, tá? Por PVP. O que é o PVP? É o preço pelo valor patrimonial. Basicamente é a cotação do fundo aí no mercado dividido pelo valor patrimonial dos seus imóveis. Muita gente tem restrição de comprar fundos imobiliários que tem um PVP acima de 1,10 mais ou menos. Ou seja, você comprar a uma cotação que seja 10% acima do valor dos imóveis do fundo. Por que eu não tenho restrição com relação a isso? É muito semelhante à questão da taxa de administração e da taxa de performance. Eu não me importo em pagar um pouco mais caro pelos imóveis se o gestor estiver fazendo o meu trabalho, se o gestor estiver aí distribuindo dividendo bom ao longo do tempo. Mesmo que eu pague mais caro pelos imóveis, eu não estou preocupado realmente com o preço daqueles imóveis, eu não estou pensando em quanto que o gestor vai conseguir se ele vender aqueles imóveis. Eu quero saber realmente quanto que ele está conseguindo de aluguel em cima daqueles imóveis. Então, essa relação de preço pelo valor patrimonial, para mim, no caso de fundos de tijolo, é uma relação aí que eu não dou tanta atenção. E pessoal, nesse vídeo é isso que eu queria apresentar para vocês, então passar aí realmente um por um nos principais indicadores que eu olho quando eu vou fazer a análise de um fundo imobiliário de tijolo. No próximo vídeo eu vou fazer uma análise prática, realmente eu vou abrir fundos aí que atendem ou não atendem aos critérios que eu coloquei aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, qualquer dúvida que vocês tenham ficado, eu estou à disposição. Podem mandar um comentário aqui no YouTube ou um direct no Instagram que eu respondo todo mundo e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau!